Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos aqui novamente para estarmos juntos no nosso devocional diário, no alvo da palavra. Então vamos ler uma palavra para o Senhor falar nos nossos corações e para que você tenha um dia cheio da presença do Senhor, da proteção dEle, dos escapes e livramentos do Senhor. E antes de começarmos a leitura e depois a oração, para você não esquecer, já deixa aí assim, o seu like. Se você não é inscrito no canal, você se inscreva, que isso é relevante para que essa palavra seja alcance outras pessoas, tá bom? E assim o YouTube vai alcançar outras pessoas e vai liberar para outras pessoas porque você está deixando o seu like. Então, antes de ouvir, já deixa aí, tá? Sua participação aí nos ajudando. Ok, nós vamos ler aqui uma palavra. Hoje o Senhor tem para nós no Êxodo 14, quando Deus anuncia a ruína do povo do Egito e dá livramento ao povo de Israel quando eles passam no Mar Vermelho. Então, é a passagem do Mar Vermelho. Então, eu só vou ler aqui o Êxodo 14, o 15, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Essa passagem é uma passagem assim que tem até filme, né? Todos conhecem quando Israel sai do Egito e Faraó, depois das 10 pragas, deixa o povo ir, mas no caminho que o povo estava indo na direção lá do Mar Vermelho, por ordem mesmo do próprio Deus, porque sabia que se eles fossem por outro caminho, iam encontrar ali inimigos que iam ter que guerrear, eles iam ficar desanimados, não iam, sabe? Então Deus preferiu que eles fossem para onde Moisés os estavam guiando. Mas Moisés estava guiando e tinha à frente o Mar Vermelho. E só que nós vemos que todo Faraó e o seu exército, apesar de ter deixado eles irem embora, depois ele se arrepende e segue atrás para matá-los. E diz que quando eles saem do Egito, acontece assim algo extraordinário. Diz aqui a palavra de Deus no capítulo anterior, 13, versículo 21, que o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Oh, que coisa linda! Só aqui, antes até mesmo, né, que nós vimos todo aquele movimento de Deus, das pragas de Moisés, até que ele libera o povo, mas o Senhor não libera, o povo não vai sozinho para embora. O Senhor diz que a todo o tempo nunca tirou deles, nesse momento aqui, até, né, dar a vitória deles completa. Nós vamos ver que no momento, num deserto, eles tiveram uma coluna de nuvem que os cobria. Dizem que o deserto, né, durante o dia é muito sol, é muito quente. Então aquela coluna de nuvem obrigava todo o povo para que eles não sentissem o sol escaldante e os guiasse, que a coluna também os guiava. E diz que durante a noite a coluna já não era de nuvem, era de fogo, porque à noite diz que o deserto é muito frio. E sem falar que a caminhada deles também teria que ser o quê? Iluminada.
Então o fogo iluminava o caminho, é como se tivesse uma estrada clara, iluminada. Era um milagre assim a olhos nus. Que aí a gente pensa assim, não, se fosse eu não iria duvidar nunca do poder de Deus, porque isso era demais. Pois é, tendo isso aqui, no capítulo que segue, diz que quando o povo, eles veem os carros de fogo, os carros do Egito, né? Os capitães e todos eles indo em direção ao povo de Deus, e eles se deparam com um mar na frente deles, o Mar Vermelho, e os egípcios perseguindo com cavalos, com um exército, estava alcançando eles, e eles que estavam no acampamento e viram aquilo, diz que quando o faraó chega, os filhos deles, né? Eles vinham, e aí os filhos e todo Israel, né? Todos os filhos de Israel, todo o povo de Israel olharam e viram que Faraó já estava alcançando eles. Então eles clamam ao Senhor, diz o versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, ficaram com muito medo. E esse temeram muito, a gente podia falar, mas como que vai temer depois de tudo que o Senhor fez, da coluna de fogo, de nuvem, de fogo, e de tudo que Deus fez? Pois é, mas eles temeram e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, Moisés, poxa, não tinha sepulcro para nos enterrar lá no Egito? Precisava trazer aqui para o deserto para sermos mortos aqui? E começam a blasfemar, começam a falar, começam o medo, o pavor tomar conta deles. Isso às vezes acontece conosco, Deus está conosco, Deus tem nos protegido, mas na hora que o inimigo está vindo avançar, quantas das vezes a gente teme, e nesse temor você clama a Deus, mas você também, ao clamar a Deus, você começa a murmurar. E na murmuração não há vitória, na murmuração não há bênção. E ali eles começam a falar em Moisés, né? O Moisés, e começam a falar, não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos servimos aos egípcios, pois que melhor era lá servir ao Egito do que morrermos no deserto. Quer dizer, eu prefiro ficar escravo, lá onde estava escravo, que a escravidão deles era tão grande que eles choravam e clamavam, a ponto de Deus ter falado, Moisés, eis que ouvi o clamor do meu povo e me levantei para os livrar, porque eles clamavam dia e noite. Isso não era 100 anos, não, eram 200 anos, não, era 300, eram anos, muitos centenas de anos eles clamaram ao Senhor, e agora o Senhor os livra, eles já estão a ponto de atravessar o mar, que não era nada para o nosso Deus, e eles dizem, era melhor servir no Egito do que estarmos aqui no deserto. Deserto não é, ninguém vai morar em deserto. Deserto foi uma passagem, era uma passagem para eles. E assim Deus falou hoje para a sua vida. Talvez você está pensando, poxa, tá tudo tão ruim que era melhor eu estar lá no mundo. Ai, é tanta luta, é tanta dificuldade. Ou então é melhor ficar. Sabe o que o Egito representa hoje? O mundo, o pecado. Sabe quem que representa Faraó que quer te escravizar hoje? Satanás, sabe? Com todos os seus ardis, com todas as suas flechas contra você, inflamadas do diabo. Mas Moisés disse ao povo, versículo 13, não temas, estais quietos e veja a salvação que vem, o livramento que vem do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis.
Eita, glória a Deus. Aqui Moisés diz assim, hoje, não é amanhã, não vai ficar nisso, não tenham medo. Então hoje Deus diz para você, minha querida amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você que abriu essa live, esse momento agora para ouvir isso, Deus só diz assim para você, não tenha medo do que está vindo. Não tenha medo desse faraó que hoje representa Satanás, que vem com toda a fúria para te matar. Não tenha medo desse mar vermelho que você parece que não consegue passar, porque diz aqui Moisés, e assim se sucedeu, estais quietos e vede o livramento que o Senhor te dá. Cala a boca. Sabe o que é o ficar quieto? Só louve a Deus, só confie, só saiba que dele vai ter um escape. Não sabemos, né? Se o mar não se abrisse ali, eles iam passar andando em cima das águas, mas que eles iriam ter escapes, iriam, porque o próprio Deus estava com eles. E Moisés diz, fica olhando, olhem bem. Hoje, o que vocês estão vendo, a luta, o Senhor diz para você hoje, a luta que você está passando, a necessidade que você está passando hoje, o problema que você está passando hoje, saiba que amanhã, hoje você está vendo, mas nunca mais você verá para sempre, porque o Senhor pelejará, olha que lindo, o Senhor pelejará por vós. Essa é a palavra do nosso Deus para nossas vidas nesse dia. O Senhor pelejará por nós e vos calareis. Quer dizer, vamos ficar quietos e ver o livramento do Senhor. Aí o Senhor fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Levanta a tua vara, estende a mão e aí, vai passar pelo mar a seco. E assim aconteceu. Moisés levantou ali aquela vara, estendeu ali para aquelas águas se abriram e o povo passou com o pé enxuto. E assim o Senhor hoje diz para nós, por que está me clamando? Por que está clamando? Por que está murmurando? Ou por que está temendo? Marche. Sabe o que é marchar? Marcha não é caminhar, não. Marchar, eu penso assim, marchar não é... Imagine aí, quem já assistiu um 7 de setembro ou já foi em uma formatura de um quartel e tem lá a hora da marcha, a marcha chega a levantar poeira, é firme, é segura. Marchar, né? Tem que até aprender a marchar, não é marchar, levantar os pés, sabe? Segura, forte assim. Isso é espiritualmente dizendo. Você tem que ter essa certeza. Eu estou caminhando para a vitória. Eu estou caminhando como num exército para pegar a minha bênção. Hoje o Senhor diz para você, por que clamas a mim? Por que chora? Por que teme? Por que pensa até em retornar para o Egito? O Egito para ser escravo, o Senhor te tirou da escravidão. E se você ainda está lá no Egito, saiba que o Senhor já ouviu o teu clamor e já quer que você esteja passando a seco nessa tempestade, ou nesse mar, nessa dificuldade. O mar aí representa o quê? As suas dificuldades, as suas fraquezas, a sua limitação. E o Senhor vai te dar vitória, sabe por quê? Só isso que eu quero que você guarde bem. O Senhor pelejará por vós. O Senhor pelejará por nós. O Senhor pelejará por você. Haja o que houver. A situação que você estiver. Você não está sozinho. Existe uma nuvem que caminha com você, que é a presença de Deus. Existe uma coluna de fogo que é a presença de Deus. E aonde você for, se for para frente de um mar que você está... Por que clamas a mim? Marche, passa o mar, né, a seco. E sabe o que aconteceu? Eles passaram. E diz que o mar passaram a seco, versículo aqui já no finalzinho 29. Os filhos de Israel foram no meio do mar a seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Já pensou? Formou-se um muro de água, que coisa maravilhosa. Olha, eu acho que
se quando nós encontrarmos com o Senhor e se tiver assim, o que você quer, qual passagem da Bíblia você gostaria de vivenciar? Eu e acho que muitas pessoas, né? Era essa abertura de um mar. Já pensou o mar abrir aquela água ali fazendo muro e o povo passando e marchando, e quando chegou lá do outro lado, Moisés cantou, Miriam cantou, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, e Faraó vindo atrás, sozinho não, com todo o seu exército, só quando o último saiu ali, pisou ali na terra, saiu ali daquela coluna, né, do mar, aí as águas se fecharam novamente. As águas retornaram para da onde elas haviam estado. Esse é o nosso Deus. E hoje, aleluia, o Senhor nos diz: eu pelejarei por ti. Por que clamas a mim? Por que teme? Eu pelejarei por ti. Estás em salvação. Você está salvo, guardado pelo próprio Deus. Que nós possamos entender a palavra de hoje. O Senhor pelejará. Você não precisará lutar essa guerra. Você não precisará lutar nessa causa, porque Ele que vai pelejar. E sabe qual é a peleja dele? Ele abre o mar para você passar a seco. Ele tira você dessa dificuldade com pés enxutos. Aleluia. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor então hoje que te revista dessa força, dessa fé, que abra os seus olhos espirituais para que você veja que é só marchar, que a vitória já é sua em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigada. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és aquele que peleja a nossa guerra. Senhor, e que Tu és aquele que fala para nós hoje: por que clamas a mim? Isso é porque grita, porque tem medo, porque está temendo, porque está clamando desesperado ou sem saber se vai acontecer. Eu pelejo por vós, assim diz o Senhor. E aleluia, eu pelejo, eu que abro o mar. Senhor, nós temos que ter essa certeza, põe no nosso coração, Senhor, essa confiança, essa certeza, que nós possamos, com os olhos da fé, enxergar, Senhor, que a Tua presença, como a Tua presença estava com aquele povo na nuvem, Senhor, de dia, e na coluna de fogo à noite, assim, Senhor, Tu estás conosco a nos guardar, a nos proteger. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento, e que nós possamos saber que ainda, Senhor, que Satanás venha com todos os seus ardis, com todas as suas flechas contra nós, o Senhor pelejará por nós. Essa vitória, essa guerra não é nossa, mas é Tua. General de guerra é o Senhor, meu Deus. E se não, na frente também existe, Senhor, um mar fechado, das dificuldades, de que eu não encontro saída, o Senhor é aquele que fala: marche, que eu abrirei o mar para que você passe a seco. Senhor, que nós recebamos essa palavra tão gloriosa, tão abençoada, que é saber que Tu és o que peleja por nós. Abençoe Teu filho, abençoe a Tua filha, aquele que está ouvindo a Tua palavra hoje pela primeira vez, que receba a Ti, Jesus, como Salvador, para que, ó Deus, Tu venha, Senhor, estar com ele como estava com o povo de Israel, de dia e de noite, numa coluna de fogo à noite e numa nuvem de dia. A presença do Senhor esteve com ele, e que esteja com cada um de nós, que esteja com essa pessoa, que abra o coração e receba Jesus como Salvador, e que Deus peleje a guerra de cada um deles. É o que nós te pedimos, Pai amado, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.